Fala pessoal, tudo bem com vocês? Após a saída de Eduardo Cudê, o Inter debate nomes como Roger Machado, Vanderlei Luxemburgo, entre outros que eu vou te contar nesse vídeo. O Diário de um Secador está de volta. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não é sempre que eu consigo gravar aqui com o Diário de um Secador, mas eu tô sempre acompanhando o Internacional. É claro que eu tô, né? Tô de olho ligado, tô de antenas ligadas e mais ainda nesse momento em que o Inter cogita o nome de Roger Machado. Para tudo. Roger Machado. Sim, é isso que está acontecendo. O Roger está fazendo um brilhante trabalho no Juventude. Brilhante. É o melhor gaúcho. Não só nos resultados, tá? Porque o Inter até caiu uma posição, duas posições aí após a rodada, e o Juventude está ali em meio de tabela, mas o Juventude já eliminou o Inter do Campeonato Gaúcho, pode eliminar o Inter na Copa do Brasil, tem um jogo nesse sábado, e isso é um ingrediente a mais para o jogo e para o contexto todo. Eu vou explicar direitinho. O Roger Machado, repito, está fazendo um baita trabalho no Juventude, com sequência, um time que está jogando bem, com pegada, com organização, aplicou um 3-0 no Grêmio ao natural. Assim, e mesmo sendo vice-campeão gaúcho, o Grêmio estava com mais, era início de temporada e tal, o Grêmio estava com todos os jogadores ali e tal, e cara, vendeu caro, não foi muito fácil assim o Grêmio ser campeão gaúcho em cima do Juventude. E aí o Juventude seguiu na sua atuada no Campeonato Brasileiro, ganhou do Flamengo, ganhou de várias equipes assim que você não imaginava, o Juventude fazendo bons jogos. E o Roger volta meio que à cena, né? O Roger ficou um ano parado, depois de pegar o Grêmio, o próprio Grêmio na Série B. Depois ele ficou esperando uma proposta que não acontecia. O Roger pegava só trabalhos no começo da temporada. Teve trabalhos, vocês lembram, longevo até no Bahia. Pegou o Palmeiras, classificando bem o Palmeiras para uma Libertadores na primeira fase. Depois, pelos resultados no Brasileiro, o Palmeiras uma exigência muito grande, foi antes dessa era Abel Ferreira, ele acabou sendo desligado. No Galo também ganhou um Campeonato Mineiro, também classifica bem na Libertadores na primeira fase e depois acaba caindo. Ele chegou a ter um momento assim de ocupar grandes cargos, né, em grandes clubes. Depois ele deu aquela retomada na rota, né? Ele era dos técnicos emergentes, sempre um dos mais cotados. De repente ele ficou meio fora, né? O Brasil apostou muito em estrangeiros. E ano passado, o Roger Machado, eu tenho de informação assim precisa de que o Corinthians, na saída entre Cuca e Luxemburgo, encaminhou a contratação do Roger e vazou na imprensa. Estava por detalhes. Houve uma rejeição muito grande da torcida. E o Duílio Monteiro Alves voltou atrás e contratou o Luxemburgo. O Roger estava encaminhado para assinar com o Corinthians. Eu, como admirador do Roger, gostaria de vê-lo num clube como o Corinthians. Inclusive, em 2016, eu sempre conto essa história, quando o Tite deixa o Corinthians para assumir a seleção brasileira, o Tite já deixa no Corinthians dizendo, se vocês querem alguém que eu indico esse cara. Claro, a gente está falando de 8 anos atrás, o Roger estava num outro estágio da carreira, mas ele já tinha feito o trabalho no Grêmio, pré-Renato Gaúcho, que depois ganha os títulos que ganhou. E o Tite e o Roger sempre tiveram uma ótima relação. Inclusive, quando jogador, o Roger pedia dicas do Tite, porque já vislumbrava ser técnico. Na época, o Tite dava disquetes de computador com planilhas táticas e o Roger estudava já nessa época. O Roger é um estudioso da bola. Mas, por conta de um discurso mais low profile, por conta de ser um cara muito mais acadêmico do que o boleirão, às vezes ele acaba, enfim, não sendo bem visto, o que eu acho uma bobagem, por parte de torcedores e até dirigentes. Pois o Roger voltou à cena. Só que ele tem uma identificação muito grande com o Grêmio. E o Inter namora o Roger, não é de hoje. Não é de hoje. Já tentou contratar uma vez, inclusive teve próximo disso e o Roger meio que voltou atrás. Aí por parte do Roger. Então, assim, nesse momento, o que eu sei é que o Roger não teria nenhum problema em treinar o Inter. Com um pequeno detalhe. O momento é péssimo. Inter e Juventude estão disputando uma vaga.
O Juventude acabou de ganhar do Inter no Beira-Rio e o jogo de sábado agora, no Jacone, é o jogo que define o Juventude numas quartas de final de Copa do Brasil, que rende uma baita de uma grana como premiação, além do status esportivo, além de você colocar um time como o Juventude numa quartas de Copa do Brasil eliminando o Inter. E aí o Inter sonda e tenta contratar esse treinador no meio de tudo isso. O Roger também sempre balizou a sua carreira e os seus ideais com muita ética. Então, assim, isso incomodou um pouquinho. E o Roger, obviamente, só aceitaria conversar depois de sábado. Só que o Inter tem pressa. O Inter precisa resolver logo. O Eduardo Cudê tinha uma relação longa com o Alessandro Barcelos, mas vamos combinar que o Eduardo Cudê, com exceção da campanha da Libertadores do ano passado, que realmente teve alguns bons momentos, como a eliminação para o River Plate, que teve, na verdade, um Sérgio Rocher que chegava ali decisivo nas penalidades, e depois o jogo contra o Bolívar na altitude, que eu acho que a estrutura, a logística e a forma como o time se portou lá foi fantástica. Nunca é fácil fazer isso. Tirando assim esses momentos, o confronto contra o Fluminense foi um confronto entregue pelo Eduardo Cudê. O aproveitamento dele até não é ruim, né? Acho que é acima de 60%, quase 70%, mas não, eu digo o aproveitamento, assim, o desempenho nunca foi encantador, com exceção de alguns jogos pontuais. O Inter, nos últimos anos, tem se notabilizado por vencer grenais que não valem nada. Não, mas venceu aquele grenal que rebaixou o Grêmio. Mas assim, se o Grêmio tivesse ganhado 1 ou 2 jogos depois, não faria a menor diferença. Mas tudo bem, para o torcedor vale que aquele Grenal com o gol do Tyson lá rebaixou o Grêmio. E depois daquilo, o Inter quase caiu também, porque aí o Inter parou de jogar. E agora aconteceu de novo. O Inter ganha um Grenal que não vale muito, né? Porque no Gauchão não chegou na final com o Eduardo Cudê, não chegou na final, parou no Juventude e foi engolido pelo Roger Machado nos 2 confrontos. E aí não chega na final, não disputa o Grenal, né? Mas beleza, ganhou o Grenal da primeira fase. O campeão gaúcho foi o Grêmio. Aí ganhou o Grenal agora recentemente. Tá bem, afundou mais o Grêmio na zona, tudo mais. Depois disso, o que o Inter fez? Nada. Então, assim, o Inter vive de lampejos. E o Eduardo Cudê tem uma supervalorização, tem um apreço por parte da torcida que sempre foi, na minha opinião, muito inexplicável. Acho ele um técnico razoável, mas não esse cara que eles... para ficar tanto tempo, para ter toda essa badalação, enfim. Nunca fez assim, nunca me encantou, e mesmo sendo do rival, eu não teria nenhum problema em admitir isso. Nesse momento eu estou preocupado, porque aí sai o Cudê, foi desligado, né? O Alessandro Barcelos, que tem esse problema, né? Ele quase é campeão brasileiro com o Abel Braga, mas como ele já estava acertado com o Miguel Ángel Ramírez, o espanhol, ele decide interromper o trabalho do Abel Braga, que foi o maior erro da sua gestão, e vejam só, antes dela começar praticamente. Quando ele assume dizendo que vamos fazer uma ruptura das velhas práticas e tal, meio que ele rasga assim, né, a história de alguns grandes técnicos, como do próprio Abel Braga, não renova com o Abel, e aí segue o trabalho com o Miguel Ángel Ramírez, que foi uma vergonha no Inter, uma vergonha. Depois acho que depois do Miguel Ángel Ramírez, bom, aí teve Cacique Medina, teve Diego Aguirre, voltando e até esboçando um bom trabalho. Eu gosto muito do Aguirre como técnico, mas ele também não conseguiu ter sequência. Aí ele rasga completamente a cartilha e traz o Mano Menezes. E vejam só, o Mano Menezes ainda, cara, foi vice-campeão brasileiro, nunca disputou o título, mas fez uma campanha sem sustos, né? Sem sobressaltos. Caiu cedo das competições, na verdade, né? Caiu cedo para o Melgar na Sul-Americana e tinha caído para o Globo do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil, mas aí com o Cacique Medina. Aí o Mano bate vice-campeão brasileiro, renova o trabalho naufraga no ano seguinte. E aí, Eduardo Cudê. Então, assim, você vê que não tem convicção. E nesse momento, o Roger, ele aparece, ele surge pelo trabalho no Juventude. E também porque sempre foi um namoro do Inter ter o técnico que tem uma vinculação muito grande com o Grêmio. Não seria impeditivo pro Roger nesse momento, a não ser o fato do confronto agora ser entre esses 2 times da Copa do Brasil. Então, eles só poderiam conversar depois de sábado. O Inter já começa a olhar outros nomes. E aí, pela informação do GE, debateram o nome de Vanderlei Luxemburgo. Sempre foi um sonho do Vanderlei treinar o Inter. E o Inter sempre quis o Vanderlei, mas nunca conseguiu. Porque no auge
ele dava preferência para outras equipes, né? Ou estava empregado, nunca rolou. Até treinou o Grêmio, vejam só. Ele jogou no Inter e sempre quis comandar o Inter. Isso nunca aconteceu. O Lucha tá ultrapassado e tal. Cara, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu acompanhei muito o Luxemburgo no Corinthians no ano passado. O Luxemburgo teve algumas coisas bem boas, tá? Bem boas. Ele teve alguns problemas, fato, mas ele teve algumas coisas bem interessantes, como a utilização da base. O Lucha é o cara, tem o menino Gabriel Carvalho aí, que está sendo uma cobrança da torcida para ele utilizar de 16 anos. Cara, vai jogar no segundo, terceiro jogo, ele vai ser titular do Inter. O Lucha é doidão nesse sentido. E ele rende para o clube. Na minha opinião, o Lucha hoje tinha que ser um coordenador técnico, um olheiro, um diretor técnico nesse sentido, para fazer elo entre... Porque ele tem olho para jogador. Ele beliscou o Danilo do Palmeiras, quando ele estava na reserva do time de baixo, do time da base. Ele puxou para titular do Palmeiras. O Danilo foi vendido por milhões e milhões de euros. Isso é o olho técnico do Lucha, que inclusive revelou boa parte dos jovens que depois foram vendidos nessa brilhante formação de base do Palmeiras. O técnico que iniciou tudo isso no Palmeiras foi Vanderlei Luxemburgo. No Corinthians, Gabriel Moscardo, Murilo, zagueiro, Wesley, que hoje está despontando aí, ganhou sequência com ele. Então, o Guilherme Biro, que aí não decolou, mas isso é natural, né? Então você. Mas, cara, dentro da peneira ali, ele revelou muitos jovens, e alguns deles diferentes. O Moscardo, ninguém falava dele. Ele botou como titular do Corinthians. Ele tem olho técnico. O moleque foi vendido para o PSG. Ah, mas como técnico, Chico? Bom, isso é função do técnico também. E o Vanderlei foi um dos melhores que eu já vi na minha vida. O grande problema dele no Corinthians é que as entrevistas dele estavam porre, chatas. Ele não queria falar sobre o jogo, porque ele acha que hoje... Coisa de velho, né? Com todo respeito, né, Lucha? Ele acha que hoje a internet, as mídias sociais... Então tudo que ele falar vai ser utilizado pelo técnico adversário. Gente, estamos num outro mundo, né? Não tem problema você falar de bola, você explicar as suas mudanças táticas. Ele não queria falar do jogo. Ele ficava falando um monte de coisa, confrontando os repórteres, e isso foi minando, por mais incrível que pareça, foi minando a condução dele. E o time começou a ter problemas táticos, assim. Começou a não apresentar soluções. Mesmo ele fazendo escolhas interessantes, botando meninos para jogar, chegou um momento em que a coisa não funcionava. E o Corinthians está vivendo um contexto muito delicado também, né? Então, esse é o meu relato sobre Luxemburgo no Corinthians. Não acho que ele esteja ultrapassado. Entrevistei ele no podcast que eu tenho com o Denilson Show, antes dele ir para o Corinthians, e ele deu uma aula de futebol. Então, assim, teoria ele tem, conhecimento ele tem, currículo ele tem. Mas não sei, né, cara? São muitas variáveis para dar certo. O Fernando Diniz. O Diniz, ele divide opiniões, né? Porque o Diniz demanda tempo de trabalho. Como é que você vai trazer o Diniz agora? Que vai precisar tempo para implementar um modelo. Vai ser para o ano que vem. E aí você vai fazer um contrato até o fim de 25? Vai ameaçar essa temporada? Pode ser. Eu gosto da ideia. Eu adoro Fernando Diniz, mesmo que entenda que ele tem os seus problemas e que o modelo dele dependa de muitos fatores também. E os jogadores teriam gostado ou sugerido até o nome do Diniz, mas isso, entre os diretores, está dividindo opiniões nesse momento. Aí tem o André Jardine, que renovou agora com a América do México, que também, assim, gente, teve uma única grande experiência num clube aqui no Brasil, que foi no São Paulo, ela não foi boa, é um excelente técnico de base de seleção brasileira, acho que é um cara super promissor, mas fez carreira lá fora, porque aqui não teve espaço. E qual foi o outro nome? Bom, são alguns nomes assim que a diretoria está debatendo, porque também o mercado está muito restrito. Quem você gostaria? Eu, de verdade, pela identificação que o Roger tem com o Grêmio, não gostaria de vê-lo no rival. E mais do que isso, pela capacidade dele. Porque como esse vídeo é o diário de um secador, obviamente eu teria que secar o Inter e me doeria muito secar um ídolo. Um dos maiores vencedores com a camisa do Grêmio. Ele tem 15 títulos, ele e o Danley são os mais vencedores da história. Os maiores vencedores da história. Então, assim, não gostaria, de verdade. E porque eu sei que ele é muito bom. Então, se der um time que é interessante, se você vê o time do Inter, né, com as peças, é um time bom, o Roger pode fazer um bom trabalho. E isso eu não quero. Você, torcedor do Inter, quem escolher? Você, torcedor de outro time. Quem sugeriria para o Inter? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau.